Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Antony aqui com vocês para mais uma aula para a turma do primeiro ano. Hoje a gente vai responder algumas questões, fazer uma revisão. Mas antes, se inscreve aí no canal do EducaPE, segue o perfil do EducaPE nas redes, Instagram, Facebook e YouTube, beleza? E também baixa o aplicativo do Conecta Aí para assistir a todas as aulas ao vivo e as aulas gravadas sem consumir teus dados móveis, beleza? Então vamos para a aula de hoje. Não esquece, baixa o aplicativo do Conecta Aí para assistir todas as aulas sem consumir teus dados móveis em qualquer lugar e a qualquer hora, beleza? E ainda participa do chat ao vivo com a gente. Então vamos lá para os exercícios de hoje. A primeira questão já vem aí para vocês, o primeiro exercício. Joga na tela a primeira questão, que é sobre o Teorema de Tales. Então bota aí na tela para o meu povo ver o primeiro exercício de hoje sobre Teorema de Tales. É um assunto muito gostoso de estudar e tranquilo, né? Vocês já devem estar fera no Teorema de Tales. Lembrando que a gente já fez aulas anteriores sobre o Teorema de Tales. Hoje a gente está fazendo apenas uma revisão. Então vamos lá. Ele diz aqui que as retas A, B e C são paralelas. Lembrando que essas duas barrinhas aqui é para representar retas paralelas, retas que não se cruzam. E ele está pedindo para você calcular o valor de x. Então vamos lá. Você vai montar aqui as razões. Quem é o correspondente do 3? O correspondente do 3 é o 2. Quem é o correspondente do 4x mais 1? É o 3x. Então 3 está para 2, assim como 4x mais 1 está para 3x. E agora? Agora você faz os meios pelos extremos. A multiplicação cruzada. Ó. 3 que multiplica 3x dá 9x. Igual, agora aqui cuidado, viu? O 2 vai multiplicar o 4x e o zoom. Então fica 4 vezes 2, 8x. E 2 vezes o zoom, que dá 2. Beleza? E agora faz o quê? Organiza, né? Lagartixa é lagartixa, jacaré é jacaré. 9x menos 8x igual a 2. Logo, o x vai ser igual a 2. E aí você resolveu a questão alternativa de letra D de dado. Beleza? Questão tranquila aí sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é bem tranquilo para você estudar. Vamos para a segunda questão de hoje. A próxima questão aí que vai passar na tela de vocês. Olha a próxima questão. Calcule o valor de x, sabendo que as retas E e F e A são paralelas. Tá aí, ó, mesma coisa da questão anterior. Quem é o correspondente do x? É o 60. Quem é o correspondente do 25? É o 40. E aí você faz as razões. X está para 60, assim como 25 está para 40. E agora, multiplicação cruzada. 40 vezes x igual a 60 vezes 25. Detalhe, você faz aqui, ó, 6 vezes 25, que dá quanto? 150. E depois acrescenta um zero. E agora? Agora você passa o 40 dividindo, fica 1.500 dividido por 40. Corta um zero de cima com um zero de baixo, ficou 150 dividido por 4. E aí você pode fazer isso de várias formas, né? Você pode simplificar por 2 ou então dividir direto. 150 dividido por 4 vai dar igual a 37,5 centímetros. Essa é a resposta da nossa questão. O x procurado aqui é 37,5, alternativa de letra D. Então, olha, o Teorema de Tales tem questões muito interessantes e é bem tranquilo. Se você sai resolvendo exercícios, você não terá nenhuma dificuldade nas questões que você encontrar. Vamos para o próximo aqui para ver qual é o tema do próximo exercício. A próxima questão que vai aparecer aí na tela é sobre semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos, a gente usa também
uma aplicação de Tales. A gente faz uma aplicação do Teorema de Tales em semelhança de triângulos. Vamos para essa questão aqui para a gente compreender um pouquinho melhor. Qual é o valor de x no triângulo a seguir? Olha, na hora de fazer aqui a semelhança, a gente pega os lados correspondentes. O que são os lados correspondentes? Os lados correspondentes são aqueles que estão opostos a ângulos de mesma medida. Então aqui, ó, o correspondente do x é esse lado aqui, BC, que ainda não tem a medida informada. Esse lado aqui de 30 centímetros, que é o lado AC, ele tem como correspondente esse outro aqui, ó, o DF no outro triângulo. E o 18 tem como correspondente o 36. Perceba também aqui o seguinte, que você já está olhando aqui uma constante de proporcionalidade, né? Semelhança de triângulo envolve proporcionalidade. Por quanto é que eu multiplico o 18 para dar 36? Multiplico por 2. Então, todos os lados do triângulo menor para formar o triângulo maior tem que ser multiplicado por 2. Então, aqui, ó, se eu quiser formar o lado maior desse outro triângulo, eu pego o 30 e multiplico por 2, que vai dar 60. Mas agora, para achar o x, como é que eu vou achar o x se não tem o lado correspondente dele, que é o BC? Perceba que aqui é o seguinte, você vai usar dois assuntos nesse mesmo exercício. Semelhança de triângulo e o teorema de Pitágoras. Se o triângulo é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o maior lado, que é 30. 30 ao quadrado é igual a 18 ao quadrado, mais o lado que está faltando ali, que é o Czinho, né? C ao quadrado. 30 ao quadrado é 900. 18 ao quadrado dá 324. E eu vou trazer ele para cá com o sinal trocado, menos 324. E isso é igual a C ao quadrado. Logo, C ao quadrado vai ser igual a essa diferença. 900 menos 324, que é igual a 576. Beleza? E a raiz de 576 é igual ao 24. Então você achou aí esse lado que estava faltando aqui, essa interrogação. Corresponde a 24. E o correspondente dele, que é o x, tem que ser multiplicado por quanto? Multiplicado por 2. Logo, o x vai ser 2 vezes 24, que é 48 centímetros. Alternativa de letra A. Um detalhe que eu vou dar para vocês. Toda vez que você encontrar uma questão de semelhança de triângulos, vai haver proporcionalidade entre os lados correspondentes. Certo? Então, essa questão aí, ela é bem direta. É fácil achar os lados correspondentes aí nessa questão. Os lados correspondentes estão opostos a ângulos de medidas iguais. Então, o correspondente do 30 é o 60, que é o maior lado do triângulo aí. Beleza? E assim você resolve outras questões de semelhança de triângulos. Vamos para mais uma questão. Ainda sobre semelhança. Perceba agora que tem dois triângulos, né? Vocês estão vendo dois triângulos nessa figura? Um pequeno e um grande. O triângulo pequeno é o triângulo CDE. Esse triângulo aqui, ó, CDE. E o triângulo grande é o triângulo CBA. Esses triângulos são semelhantes. E tem um detalhezinho aí para garantir essa semelhança. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabe-se que os segmentos BA e DE são paralelos. Então, isso aqui me garante aí a proporcionalidade, beleza? Tem outras informações ainda também que garantem aí a proporcionalidade. Tem esse lado aqui, tem esse ângulo que é comum aos dois triângulos. Você precisa de um ângulo comum e aí você tem dois lados paralelos que garante que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. E por conseguinte, se você conhece dois ângulos no triângulo, vai conhecer o terceiro. Então, esse ângulo do vértice A vai ser igual ao ângulo do vértice E. E eles são semelhantes, beleza? E na hora de fazer a semelhança, você tem que montar ele respeitando uma ordem. Olha aqui, ó. A base do triângulo pequeno, ela vai estar para a base do triângulo grande, que é o x. Então, 100 está para x. Vamos apagar esse monte de risco aqui para deixar a figura limpa. Para você enxergar melhor aqui as outras coisas agora que eu vou falar. Então, ó,
apagando aqui. Esse lado aqui, ó, o lado CE do triângulo pequeno vai estar para o lado AC do triângulo grande, porque eles são lados correspondentes. Então, 160 está para 400. E aqui eu posso fazer simplificação, eu corto um zero de cima com um zero de baixo. Ficou 100 sobre x igual a 16 sobre 40. Pode simplificar mais? Pode. Eu posso dividir 16 por 8, que dá 2. E posso dividir o 40 por 8, que dá 5. E faço a multiplicação cruzada agora. 2 vezes x dá 2x. 5 vezes 100 dá 500. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. 500 dividido por 2 é igual a 250. E isso encontra-se na letra E de escola. Está aí feito mais uma questão sobre semelhança de triângulos. Tranquilo? Vamos para mais uma para ver qual é o próximo tema aqui da nossa revisão. Então, olha, próxima questão é sobre razões trigonométricas. O que são razões trigonométricas? Aquela história lá de seno, cosseno, tangente e por aí vai. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem até musiquinha que faz a gente lembrar dessas razões trigonométricas, né? Cada um aprende de um jeito. Tem outro bizu, do soca-toa, do coca-coca e por aí vai. Bizus não falta para você memorizar essas razões trigonométricas. Vamos à primeira questão. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Olha, o plano horizontal está aqui. A rampa está aqui. Ela tem 36 metros de comprimento. E o ângulo é esse aqui, ó, o ângulo com a horizontal 30 graus. E ela vai estar a uma altura do solo, né? Tá aqui, ó, o topo está lá em cima. Se você subir essa rampa, quando chegar lá no topo, você vai estar a uma altura de quantos metros? É isso que ele quer saber. Uma pessoa que sobe a rampa inteira se eleva verticalmente de quantos metros? Tem um detalhe. Você pode resolver isso aí usando formalmente as razões trigonométricas. Olhando do ângulo de 30, o x é o cateto oposto. E o 36 é a hipotenusa, que é o maior lado, oposto a 90 graus. Cateto oposto e hipotenusa, você usa seno. Seno de que ângulo? 30. E o seno é calculado como seno cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 36. Como o ângulo é de seno, aí você canta aquela musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, né? O seno de 30 é 1 sobre 2. E aí faz a multiplicação cruzada, que vai ser igual a 18. Então o x aqui é 18. Nesse caso aí, eu vou dar uma dica, mais uma dica para vocês. Não é dica que ninguém nunca tenha falado, qualquer professor sabe disso. Que o cateto oposto ao ângulo de 30, ele vale metade da hipotenusa. Ó, o cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade da hipotenusa. Guarda essa informação, porque isso é valioso, faz você ganhar agilidade na hora de resolver as questões. E não fique escrevendo sempre isso aqui. A gente escreve porque você tem que aprender o passo a passo. Mas depois que você fizer isso muitas vezes, você vai lembrar que o cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade da hipotenusa. Vamos para a próxima questão? Então, tá aí a resposta é 18, que é a idade do professor aqui que está dando a aula, 18. E vamos para mais uma questão. Essa próxima assim, ó. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta uma sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Ó, vamos lá. Está aqui o solo. Vamos fazer o solo e vamos fazer a árvore. Vamos fazer a árvore de verde. Aqui, vamos fazer uma árvore, como nos tempos antigos. E como é que eu fazia uma árvore quando era... Está aqui a minha árvore. O sol bate aqui, ó, no topo da árvore, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Beleza? Então está aqui. Quando o sol está a 45 graus, a sombra da árvore projetada é de 15
metros. Aí eu vou te dar mais uma dica. Ó, a altura da árvore forma 90 graus com o solo. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, quando um dos ângulos é 45, o outro é também 45 graus. Então, você tem aí um triângulo isósceles. Ó. Um triângulo retângulo isósceles. Está aqui. Ó. 45 aqui e 45 aqui. Os lados, os catetos, são iguais. Toda vez que dentro de um triângulo retângulo você tiver um ângulo de 45 graus, os catetos terão medidas iguais. Então, se um cateto ali é 45, que é a sombra da árvore, o outro cateto vai ser quanto? Que é a altura da árvore. Ó, você tem aqui ó, o cateto que corresponde à sombra e o cateto que corresponde à altura. O ângulo é 45. Se é 45 ali, vai ser 45 aqui. E aqui é 90. Cateto igual a cateto, triângulo isósceles. É 15 metros a sombra, então vai ser 15 metros a altura. Sem fazer conta nenhuma, sem precisar usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Alternativa de letra A. Sempre, professor, sempre que você tiver um triângulo retângulo e um dos ângulos internos for um ângulo de 45, os catetos são iguais. Pode fazer o teste usando as razões trigonométricas, que é a tangente. A tangente de 45 é 1. Quando você fizer os meios pelos extremos, os dois resultados serão iguais. Vamos para mais uma, para ver qual é o próximo tema. Nós temos função afim e suas representações. Função afim é um tema muito comum, muito frequente, né? Então vamos responder aqui uma questãozinha fazendo o estudo do sinal de uma função afim. A função de variável real definida por f de x igual, aí abre parênteses, 3 menos 2a vezes x mais 2b é crescente quando a gente sabe que uma função afim, ela é dessa forma aqui, ó, f de x igual a x mais b, certo? E ela é crescente quando o coeficiente do x é positivo. Tem que ser maior do que zero. E o coeficiente do x está na frente do x. Então, tudo que está na frente do x, aqui nessa questão, é o 3 menos 2a. E tudo isso deve ser positivo, para que a função seja crescente. Se fosse decrescente, seria o inverso, né? Seria menor do que zero. E agora é só resolver aqui, ó. Pega esse menos 2a e traz para a esquerda. Ou melhor, para a direita, ele fica positivo. 2a é menor do que 3. Jogo 2 dividindo, fica a menor que 3 sobre 2. E essa resposta encontra-se na alternativa de letra B de bola. Tá aí. A função afim ela é crescente quando A é positivo. Não esqueça. E ela é decrescente quando o A é negativo. Então vamos para mais uma aqui, para a gente, ainda sobre função afim, que diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Essa questão. Uma função f é dada por f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais. Se f de menos 1 é 3 e f de 1 é menos 1, determine f de 3. Para achar o f de 3, eu preciso encontrar a lei de formação da função. Eu preciso saber quem é a e quem é b para expressar essa função. E de onde é que eu vou tirar esse a e esse b? Daqui, ó. Esses são os pontos dados. Se eu sei os pontos, eu sei a lei de formação da função. Lembrando que um par ordenado ele é formado por um x e um y. E aqui ó, o x está dentro do parênteses. Então, quando o x é menos 1, o y é 3. Está aqui o resultado. O y é o resultado. O outro ponto, quando o x é 1, o y é menos 1. E aí a gente sabe encontrar o valor de a. O a é a variação de y dividido pela variação de x. E como é que eu vou fazer essa variação? Eu pego o y do primeiro ponto aqui, que é 3, menos o y do segundo, que é menos 1. Dividido por variação de x agora. O x do primeiro ponto, que é menos 1, menos o x do segundo ponto, que é 1. Olha o jogo do sinal, menos vezes menos dá mais, e fica 3 mais 1, 4. E aqui, ó, menos 1 dá menos 2. E 4 dividido por menos 2 dá menos
2, beleza? Então você achou o A. Falta achar o B. Aí é fácil, porque você pega qualquer um desses aqui, você sabe que é a função, ó. Quando x, vou pegar esse aqui que é positivo. Quando y é 3, o x é menos 1 e o A você achou aqui que é menos 2. E fica faltando B, beleza? Aí 3, menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo, mais B. Traz esse 2 para cá com sinal trocado, fica 3 menos 2, que é igual a zoom, né? Então B é zoom. E aí você tem a lei de formação da função. F de x é menos 2x mais zoom. E agora você calcula o 3, o f de 3, beleza? E calculando f de 3, é menos 5. Olha. 3, beleza. Aí vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3 mais 1. E aí 2 vezes 3 dá menos 6 aqui, menos 6 mais 1, e vai dar menos 5. Então a resposta disso aí é letra A. Está marcado ali 5, mas é letra A, menos 5, beleza? Então tá aí a questão resolvida para vocês sobre função afim. Então pega essas dicas aí de função afim para a gente continuar respondendo. Já fizemos essa. Então, ó, a próxima questão ela é sobre progressão aritmética, né? A progressão aritmética, você tem aí o termo geral de uma PA e a soma dos termos dessa PA. Eu vou botar aqui o termo geral para vocês como dica para você responder essa questão. O termo geral ele dá qualquer termo de uma PA. AN é o último termo, A1 é o primeiro termo, N é a quantidade de termos e R é a razão. E temos também a soma de N termos de uma PA, que é A1 mais AN vezes a razão, tudo isso dividido por 2. Então vamos resolver essa questão aqui. Um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 na segunda hora e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Olha, eu vou deixar essa questão como desafio para vocês responderem. E cuidado com a pergunta. Olha o que ele está perguntando. Quantos quilômetros percorre em 6 horas? Então você vai ter que descobrir quanto ele percorre em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6 e somar tudo isso. E aí você vai ter o percurso em 6 horas. E não quanto ele percorreu na sexta hora. Usando essas duas dicas aí que eu deixei. Do termo geral e da soma dos termos de uma PA. Essa é uma questão que vai ficar para você resolver como um exercício, como um desafio. Beleza? Então, eu vou encerrando por aqui e até a próxima.